once again. E aí, galerinha do YouTube, boa noite para todo mundo. Boa noite, eu digo, pessoal, porque agora aqui já é noite, tá? Começamos mais um aulão com o tio Dani. Pessoal, hoje o nosso foco, hoje o nosso assunto, Revolução Industrial. Pessoal, eu já disse em outras aulas, eu como professor de história, eu gosto de estudar a história de uma forma geral. Há assuntos que a gente gosta mais, assuntos que a gente gosta menos, há assuntos que a gente gosta mais ou menos. Dentre, pessoal, os temas da história, dentre os acontecimentos da história, um dos acontecimentos que mais me causa prazer, não só de estudar, mas de ensinar, é sobre a Revolução Industrial. Pessoal, para lembrar, tá? Há assuntos que nós já estudamos em outras videoaulas, né? Anteriores à Revolução Industrial, crise do sistema colonial, certo? O movimento iluminista. Na realidade, pessoal, nós não podemos esquecer que a Revolução Industrial, que eu considero, e eu acredito que a grande maioria dos historiadores consideram, um dos acontecimentos, um dos fatos mais importantes da humanidade. Nós podemos até de repente usar a Revolução Industrial como um divisor de águas, um mundo antes da Revolução Industrial, um mundo pós-Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, pessoal, ela vai acontecer ali em meados do século XVIII. Alguns historiadores usam 1740, outros falam em 1750, outros falam em 1760, mas para termos uma data definida, metade do século XVIII. A Revolução Industrial, como eu estava falando agora, é uma consequência direta do Iluminismo. Então, se na aula de Iluminismo, pessoal, vocês compreenderam o que foi o Iluminismo, a importância do Iluminismo, Adam Smith, liberalismo econômico, John Locke, liberalismo político, a Revolução Industrial, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, mas o nosso foco agora é a Revolução Industrial, ela é uma consequência direta do movimento iluminista. Beleza, galera? E assim, por que eu, pessoal, e muitos historiadores, consideramos a Revolução Industrial como um dos acontecimentos mais importantes da humanidade? Porque o que o mundo, pessoal, é hoje, não interessa se é o mundo oriental, se é o mundo ocidental, nós temos um mundo hoje onde as principais potências do mundo são nações extremamente industrializadas. Revolução Industrial. O que o mundo é hoje, ele começou a ser montado a partir da deflagração em meados do século XVIII da Revolução Industrial. Tá? Um outro detalhe, pessoal, aqui, tá? Nesse momento, nessa aula hoje, a gente vai focar o que nós chamamos não só de Revolução Industrial, mas de Primeira Revolução Industrial, porque vai existir a Segunda Revolução Industrial, vai existir a Terceira Revolução Industrial, e no momento de hoje, dia 18 de 8 de 2020, nós estamos vivendo a Quarta Revolução Industrial. Então são 4 revoluções. No caso da aula, da videoaula de hoje, pessoal, nós vamos focar nas características da Primeira Revolução Industrial. Beleza, galera? E, pessoal, para não fugir à tradição, certo? Professor, por que essa imagem? Pessoal, essa imagem, eu poderia ter colocado uma imagem de uma indústria, poderia ter colocado uma imagem de uma cidade com chaminés, poderia ter colocado uma imagem de vários operários trabalhando em máquinas, mas eu escolhi, pessoal, essa imagem extremamente emblemática, que só de olhar são 2 crianças. Mas criança no sentido real da palavra. Criança, isso aqui não é um adolescente de 17, 16, 15 anos. Provavelmente, pessoal, olhando, deve ser um rapaz de 10, 11, do máximo 12, e olhe lá. Por que eu usei essa imagem, que eu chamo, pessoal, essa imagem emblemática? Porque uma das principais características da Revolução Industrial foi a utilização em massa, mas em massa,
do trabalho infantil. É claro, pessoal, que no transcorrer da aula a gente vai focar um pouco mais nesse assunto. Mas essa imagem eu usei como uma imagem introdutória. Obviamente, pessoal, ela não é uma imagem do século XVIII, porque até no século XVIII não existia máquina fotográfica, não existia foto. Ela é uma foto do final do século XIX, início do século XX. Então, se a gente analisar que no final do século XIX, início do século XX, a mão de obra infantil já ainda era utilizada, quem dirá, meus queridos, no século XVIII, no início da Revolução Industrial. Então, o trabalho infantil, pessoal, em massa, e quando eu falo infantil, é a partir dos 4, 5 anos de idade. Ele foi usado durante a primeira Revolução Industrial, um trabalho em massa. Por quê? Porque era extremamente barato. Mas, pessoal, no transcorrer, como eu falei, da aula, a gente vai falar novamente sobre o trabalho infantil. Maravilha, galera? Vamos lá. Antes de analisar, professor, mas aonde surgiu? Qual foi a nação pioneira na Revolução Industrial? Qual foi a primeira nação a substituir a mão de obra artesanal pelo trabalho da máquina a vapor, vapor produzido pelo carvão? Meus queridos, o primeiro país a utilizar a máquina a vapor foi a Inglaterra. Coincidência, né, meus queridos? O movimento iluminista também surgiu na Inglaterra no final do século XVII. O precursor, o pioneiro do movimento iluminista, John Locke, inglês, Inglaterra, século XVII. Revolução Industrial, século XVIII, também a Inglaterra. Iluminismo e Revolução Industrial. Vamos tocar. Pessoal, pioneirismo inglês. Então, tá? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo, não é apenas da Europa, tá? A substituir a mão de obra artesanal pelo trabalho realizado pela máquina movida a vapor, vapor produzido pela queima do carvão. E a primeira máquina a vapor, pessoal, ela produzia tecido, roupas, calça, camisa, lençol, toalha, tecido, tá? E aqui, pessoal, existem alguns fatores que nós vamos analisar agora do porquê que a Inglaterra foi a pioneira na deflagração da Revolução Industrial. Primeiramente, pessoal, Revolução Gloriosa. Se vocês lembrarem da aula sobre iluminismo, a Revolução Gloriosa, ela acontece na Inglaterra no final do século XVII. Essa Revolução Gloriosa, ela foi embasada pelas reflexões, pelo pensamento, pelas teorias de John Locke, considerado o pai do liberalismo e considerado pioneiro na deflagração do movimento iluminista. A Revolução Gloriosa do final do século XVII, por que gloriosa, pessoal? Porque foi um movimento revolucionário que aconteceu na Inglaterra contra Jaime II, que era o monarca inglês que tentava restituir na Inglaterra não só o catolicismo, mas o absolutismo. Por que gloriosa? Porque nenhum setor da sociedade inglesa apoiou Jaime II. Então a Revolução Gloriosa foi um movimento onde não ocorreu guerra. Jaime II fugiu da Inglaterra e foi para a Escócia. A partir da Revolução Gloriosa, a monarquia não acaba, mas foi instituída na Inglaterra, como ainda é hoje, uma monarquia parlamentarista, na qual o rei ou a rainha, no caso hoje Elizabeth II, não, pessoal, assim, durante muito tempo foi de senso comum dizer que os monarcas, o rei ou a rainha na Inglaterra, tinham apenas um poder simbólico, ou não tinham poder nenhum. Pessoal, isso é ficção. A rainha ou o rei, quem está no poder, eles têm um relativo poder. Por exemplo, a rainha teria o poder de dissolver o parlamento, mas os monarcas não exercem esse poder que a eles foi concedido. Então, na monarquia parlamentarista inglesa,
Quem manda é o parlamento é eleito pela população e aí o parlamento vai eleger um primeiro-ministro que vai administrar o país. Ele não tem um período, ou ela, né, não tem um período determinado de governo. Se o primeiro-ministro ou a primeira-ministra faz um bom governo, agrada a população, agrada o parlamento, 1 ano, 2, 3, 5, 10, Margaret Thatcher, pessoal, a famosa primeira-ministra da Inglaterra, ficou, a chamada Dama de Ferro, ficou por mais de 10 anos como primeira-ministra inglesa. Mas aonde eu quero chegar? Porque o nosso foco hoje é a Revolução Industrial. A partir do momento que acontece a Revolução Gloriosa, a partir do momento que é instalada na Inglaterra uma monarquia parlamentarista e o parlamento passa a ter um poder muito grande, grande parte desse parlamento, pessoal, da época, era formado pela classe da burguesia. Revolução Industrial, indústria, comércio, burguesia. O que significa isso? A partir da instituição desse sistema de governo, monarquia parlamentarista, a burguesia passa a se fortalecer como classe social, passa a ascender dentro da sociedade inglesa. Agora a burguesia se torna uma importante classe social, passa não a ter só o poder econômico, mas passa também a ter o poder político. E a partir do momento que a burguesia, que na época, século XVIII, século XVII, compunha quase que a maioria do parlamento inglês, a burguesia passa a criar leis que vão favorecer o desenvolvimento e o fortalecimento do comércio, abrindo caminho para a deflagração da Revolução Industrial. Outro motivo, pessoal, cercamentos. Pessoal, quando a gente analisou lá nas videoaulas anteriores, o governo de Elizabeth I, a rainha que governou, que não casou, que não teve filhos, isso entre o século XIV e o século XV. Pessoal, entre o século XV, XIV, XVI e XVII, vai acontecer na Inglaterra um processo chamado de cercamentos. Esse processo que é deflagrado lá no século XV, século XIV, século XV, ele tem relação direta com os fatores que colaboraram não só com a deflagração, mas para com o sucesso da Revolução Industrial. Por quê? A partir do século XIV e XV, dentro da Inglaterra, estava se desenvolvendo a cultura da produção de lã. E os criadores de ovelha, como havia uma demanda muito grande pela lã, os proprietários, os latifundiários, os criadores de ovelha, eles começaram a expandir a sua área de produção. E nessa expansão da sua área de produção, esses grandes proprietários de terra começaram a anexar as pequenas propriedades rurais pertencentes a pequenos pobres camponeses. Por que o nome disso se chama cercamento? Porque essas pequenas propriedades de pequenos produtores rurais, de pequenos agricultores, camponeses e criadores de ovelha, vão ser cercadas, absorvidas pelo latifúndio. E essa população camponesa que vai ficar sem terra, vai se deslocar até os centros urbanos, provocando o crescimento demográfico, um inchaço populacional. E cidades como Manchester, Liverpool, cidade dos Beatles, principalmente Londres, ali entre o século XVI e XVII, em função dos cercamentos, vão ter a sua população aumentada 10, 20, 30 vezes. E essa população, pessoal, vai ser mão de obra abundante para a Revolução Industrial. O que significa isso? Poucos empregos para muitas pessoas. Poucos empregos para muitas pessoas significa salários baixos. Então o cercamento, que é um processo, pessoal, que foi um processo deflagrado lá na Inglaterra a partir do século XIV e XV,
ele tem uma relação direta com a Revolução Industrial, que é deflagrada no século XVII, mas o seu auge é o século... Aliás, foi deflagrada na metade do século XVIII, porque o cercamento vai propiciar nos grandes centros industriais da Inglaterra um imenso contingente populacional, onde os donos das fábricas vão pagar uma miséria, porque havia muitas pessoas para poucos empregos. Compreenderam? Marinha Real Inglesa, pessoal, mais uma vez, lá a partir de Elizabeth I, tá? Ali entre o século XIV e o século XV, século XVI, houve um grande investimento, pessoal, na Marinha Inglesa. A gente não pode esquecer que a Inglaterra, o território inglês, está localizado na ilha da Grã-Bretanha, então é uma ilha cercada por mar. Automaticamente, para fazer o comércio e se defender contra ameaças externas, lá entre o século XV e XVI, já na época de Elizabeth I, houve um grande incentivo do governo ao fortalecimento da marinha inglesa. Tanto é, meus queridos, que ali entre o século XVII, século XVIII, século XIX, e eu acredito que até o início do século XX, a Marinha Real Inglesa era considerada a melhor, a mais eficiente marinha do mundo. Hoje, provavelmente, pessoal, ela é uma das que devem concorrer com a marinha da China, Rússia e Estados Unidos, mas durante aproximadamente 300 anos, pessoal, ou mais, a Marinha Real Inglesa foi considerada uma potência naval, a melhor marinha do mundo. E isso ajudou a Inglaterra não só no quesito guerra, mas no quesito, meus queridos, exportação e importação. E isso vai ter relação direta com os fatores que colaboraram não só com a deflagração da Revolução Industrial, mas com o sucesso da Revolução Industrial. Porque toda a produção agora produzida pelos ingleses, ela era exportada pela marinha inglesa. Ela era escoltada e defendida pela marinha inglesa. Compreenderam, meus queridos? Um outro detalhe que eu chamo um pouco um golpe de sorte. Pessoal, as primeiras máquinas que produziam tecido eram movidas a vapor produzido pela queima do carvão. Pessoal, para a sorte dos ingleses, durante a primeira Revolução Industrial, na segunda é uma outra coisa, durante a primeira Revolução Industrial, dentro do território inglês, na Grã-Bretanha, haviam reservas abundantes de carvão e ferro. Carvão que era utilizado para movimentar as máquinas. Então eu chamo isso de um golpe de sorte. Os ingleses tiveram a sorte de ter em seu próprio território abundantes reservas de carvão. Então eles não precisavam importar o carvão de um outro país, ou ir até um outro país para pegar através de uma guerra ou coisa igual. Eles tinham dentro do próprio território uma abundância em carvão. E as primeiras máquinas movidas a vapor, vapor produzido pela queima do carvão, tá? E um outro detalhe que a gente já falou antes, tá? O iluminismo foi um movimento que surgiu dentro da Inglaterra. Tudo bem, meus queridos, nós sabemos. Ah, professor, mas quando o iluminismo foi para a França, ele se fortalece, ele se expande? Sim. Na sua origem, o iluminismo é um movimento inglês. Tanto que o pioneiro é John Locke. Mas quando o iluminismo, no século XVIII, chega no território francês, ali ele se fortalece e se expande. Mas a sua origem, pessoal, é a Inglaterra. Um outro detalhe que nós não podemos esquecer, Adam Smith, que era um pensador iluminista, responsável pela criação do liberalismo econômico, ou que nós chamamos hoje de capitalismo e revolução industrial. E capitalismo, pessoal, a revolução industrial, a base ideológica dela é o liberalismo econômico, é o capitalismo criado por Adam Smith, um britânico iluminista. Então esses, pessoal, são alguns fatores que colaboraram para que a Inglaterra
se tornasse a pioneira, o primeiro país do mundo a substituir a mão de obra artesanal pelo trabalho das máquinas a vapor produzido pela queima do carvão. Um outro detalhe, como eu já falei anteriormente, a primeira máquina, ela fabricava fios, tecido. Boa parte, pessoal, uma grande parte da matéria-prima utilizada nessas máquinas, que era o algodão, eram provenientes de colônias inglesas, dentre elas as 13 colônias, especialmente as do sul, e muito algodão proveniente também da Índia. Então, a matéria-prima, que era o algodão, afinal de contas, a primeira máquina produzia tecido. Esse algodão, na sua maciça maioria, ou quase totalidade, ou ele era proveniente das 13 colônias, das colônias do sul, ou da Índia, porque já era um país, tá? E obviamente que esse algodão, ele era produzido nessas colônias através do uso da mão de obra escrava. Captaram, rapaziada? Então aqui estão alguns dos fatores que colaboraram com o pioneirismo inglês na deflagração da Revolução Industrial. Maravilha? Consequências. Pessoal, assim, ó, alguém pode me perguntar, professor, então quer dizer que antes da Revolução Industrial não haviam indústrias, não haviam máquinas? Pessoal, indústrias, máquinas, já existiam há séculos. Se vocês analisarem, por exemplo, a sociedade da Roma Antiga, eu já vi vários documentários sobre, eles tinham indústrias com maquinários, pessoal, extremamente eficientes, mas não movidos a vapor. Então, indústria já era uma realidade há séculos. Máquinas, mas não movidas a vapor, movidas à água, movidas ao trabalho braçal do escravo, movidas à tração animal, isso já era uma realidade há séculos. Só que eu coloquei uma foto aqui proposital. Pessoal, isso aqui é o interior de uma casa e seriam homens, dois adultos e um adolescente, produzindo calçados, tá? Pessoal, uma das principais consequências da Revolução Industrial, além da substituição do trabalho artesanal pelo trabalho das máquinas a vapor, foi o declínio e o quase desaparecimento, nós podemos chamar de indústria artesanal ou indústria familiar. Porque antes da introdução, pessoal, da produção em larga escala, que é uma das características da Revolução Industrial, existiam na Inglaterra ou em vários locais da Europa indústrias, mas eram indústrias pequenas, indústrias mais ligadas à família. O pai trabalhava lá, o primo, o sobrinho, o tio, o avô, o amigo do primo. Era uma produção mais artesanal, era uma produção mais voltada para a família. Eu sempre dou um exemplo seguinte: o que era uma produção artesanal? O cara montava o sapato inteiro. Então, por exemplo, o José, aqui vou dar um exemplo, o John, porque é a Inglaterra, o John, ele montava o sapato, a sola do sapato, ele costurava o sapato, põe um cadastro, pinta o sapato, ele produzia todo o produto. Não existia ainda o que nós chamamos linha de montagem. Então, uma das principais consequências da Revolução Industrial é o declínio e quase desaparecimento do que nós chamamos de indústria artesanal ou da indústria familiar, da produção familiar, onde cada membro daquela indústria era responsável pela produção de todo o produto. Não existia o que hoje, ou o que surge com a Revolução Industrial, do que nós chamamos de linha de montagem, da produção em série, onde cada um tem uma função específica. Não era dessa forma que funcionavam as indústrias familiares, não é dessa forma que funcionavam as indústrias artesanais. E com a introdução da Revolução Industrial, esse tipo de produção, ele quase desaparece, não só no continente europeu, pessoal, mas no mundo como um todo. Quase. Perfeito? Um outro detalhe que é bem interessante, pessoal, a Revolução Industrial, a indústria da Revolução Industrial, ela passa a trabalhar com um relógio. Normalmente, pessoal, essa produção mais familiar, mais caseira, mais artesanal, eles começavam de manhã cedo e até o final do dia, quando anoitecia. Esse nosso estilo de
de produção hoje, tem um cartão ponto, tem a hora que dá um apito, que tem meio-dia. Isso é bem típico, isso foi introduzido pela Revolução Industrial, aonde tempo é dinheiro. Essa frase, pessoal, é uma frase que ela enfatiza o que é a Revolução Industrial, que tipo de realidade que a Revolução Industrial traz para nós. Agora, tempo é dinheiro, então o nosso trabalho é controlado pelo tempo. As indústrias artesanais ou familiares não trabalhavam dessa forma. Então nós, pessoal, como nós trabalhamos hoje, principalmente dentro das indústrias, onde tem um cartão ponto, onde tem aquele ponto, que tem um apito, que tem uma sineta, isso é típico, isso é característica da Revolução, e aliás, introduzida pela Revolução Industrial. Perceberam? Já falamos antes, pessoal, eu até botei uma foto. Essa foto aqui, ó, na realidade, ela é uma foto que ela é uma gravura, né? Não é uma foto, é uma pintura, que ela transparece a realidade de um bairro em Londres em 1872. Então aqui a gente percebe casa, gente na rua. Pessoal, o que a gente falou antes, os cercamentos, que é um processo que foi deflagrado lá no século XV e XVI, aonde os latifundiários produtores de lã começam a absorver, a cercar as pequenas propriedades rurais. Essa população de camponeses agora sem a sua terra passa a migrar para a cidade em busca de uma melhor oportunidade de vida, e isso vai causar um inchaço gigantesco, principalmente em cidades como Manchester, Liverpool, Londres, porque já eram centros econômicos, que já eram centros industriais. Eu sempre faço uma alusão, eu faço uma relação com a nossa querida cidade de São Paulo. Pessoal, São Paulo, só a cidade de São Paulo, não estou falando do estado, a cidade de São Paulo, ela tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, 10, 12. A grande São Paulo, que seria a cidade de São Paulo, junto com, se não me engano, Osasco, Diadema, São Bernardo do Campo, que são outros, entre aspas, pequenos municípios, chega uma população aproximada de 20 milhões de pessoas, só na grande São Paulo. Por quê, pessoal? Porque São Paulo, até hoje, é o centro econômico não só do Brasil, mas da América do Sul. São Paulo é um estado extremamente rico. O PIB de São Paulo, pessoal, é gigantesco. A grande maioria das grandes indústrias, das multinacionais ou das grandes empresas brasileiras estão localizadas em São Paulo. Então, São Paulo, ela é vista como um lugar de oportunidades. Então, o que aconteceu? Pessoas, isso no final do século, início do século XX, ali a partir da era Vargas, depois da Segunda Guerra Mundial, um grande contingente populacional saiu de regiões como o Norte e principalmente o Nordeste e se dirigiram para São Paulo em busca de uma nova oportunidade, causando em São Paulo um inchaço populacional. E esse inchaço populacional teve consequências. Observe, pessoal, que eu não estou falando de Londres, eu estou falando de São Paulo, mas o exemplo de São Paulo, ele serve para a gente descrever o que aconteceu em cidades como Londres a partir da Revolução Industrial. Um grande contingente populacional de áreas mais empobrecidas, inclusive de áreas rurais, vão se dirigir a esses grandes polos industriais em busca de uma nova oportunidade, de uma melhor oportunidade, causando um inchaço populacional. E esse inchaço populacional terá outras consequências. O que eu falei agora, pessoal, a gente pode usar para Londres do século XVIII ou para São Paulo do século XX e século XXI. Dentre essas consequências, o crescimento desordenado das áreas urbanas, exemplo, bairros extremamente pobres, que nós chamamos de favelas, construídos em locais inapropriados para habitação. Aumento da mendicância, não terá oportunidade, a oportunidade não é igual para todos. Muitas pessoas virão a São Paulo, muitas pessoas foram a Londres,
foram a Manchester, foram a Liverpool, mas não havia emprego suficiente para todos. Ou não havia emprego com bons salários para todos. Então aquele inchaço populacional, além de causar um crescimento desordenado da própria cidade, aonde surgirão bairros em locais onde não deveriam morar seres humanos, uma parcela significativa da população não vai ter acesso a emprego, isso vai aumentar a mendicância, sem contar que é o que a foto mostra. Pessoal, isso aqui é uma foto. Isso aqui é uma foto de Londres. Isso. Não, de Stanford, é de uma cidade na Inglaterra que praticamente só se vê fumaça. Aumento da poluição. São Paulo hoje. Tira uma foto de São Paulo de longe num dia de céu azul com sol. Vocês vão ver aquela nuvem, aquela camada, tem o céu azul, o sol brilhando, e uma camada espessa, preta, de poluição. Excesso de carro, excesso de gente, indústrias, tudo causado pelo inchaço populacional. Então sempre que vocês, pessoal, procurarem fazer, mas o que aconteceu com Londres, com Manchester, com a deflagração da Revolução Industrial? Sempre imaginem São Paulo. Os problemas que existem em São Paulo, aumento da criminalidade, crescimento desordenado das cidades, aumento da mendicância, aumento da poluição, são problemas que hoje, infelizmente, acontecem na cidade de São Paulo. E foram problemas que aconteceram da mesma forma lá no século XVIII em cidades como Londres, Manchester e Liverpool. Tudo em função da primeira Revolução Industrial. Sempre façam essa relação, é a melhor coisa. Tá? O que acontece em São Paulo aconteceram em cidades industriais da Inglaterra da primeira Revolução Industrial. Beleza, galera? Proletariado. Agora, pessoal, assim, ó, a Revolução Industrial, professor, a pergunta, a Revolução Industrial foi bom ou não foi bom? Pessoal, a Revolução Industrial, ela foi boa. Ela vai trazer um desenvolvimento da tecnologia, ela vai trazer um aumento da produção, ela vai trazer o desenvolvimento de vários países, primeiro a Inglaterra, depois a França, daí vem a Alemanha, vem a Holanda, né? Na parte econômica, nós podemos dizer que a primeira Revolução Industrial, ela trouxe pontos extremamente positivos, mas com relação ao proletariado, professor, quem é o proletariado? Pessoal, proletariado, tá? São os operários. Por que os operários eram chamados naquela época e serão chamados por Karl Marx de proletariado? Proletariado, pessoal, é uma palavra que deriva da palavra prole. Professor, o que é prole? Prole são filhos. Tá, e por que o operário é chamado de proletariado? Porque o que mais os operários tinham eram filhos. 5, 6, 7, 10, 12, 15 filhos. Eu vou dar um exemplo. A palavra proletariado, meus queridos, não é uma criação do período da Revolução Industrial. Os romanos, os patrícios, lembra dos patrícios? A elite romana, a nobreza romana, eles chamavam os plebeus, que eram romanos pobres, de proletariados. Por quê? Porque na visão do patrício, na visão da elite romana, a única coisa positiva que os plebeus traziam à sociedade eram seus filhos, que seriam camponeses e plantariam para os patrícios, ou seriam os soldados do exército comandado pelos patrícios. Então essa palavra, pessoal, proletariado, não é uma palavra que surge com a Revolução Industrial, não é uma palavra criada por Karl Marx com o socialismo. Já era uma denominação usada pelos patrícios, a elite da antiga Roma, para se referir aos plebeus, que eram os romanos pobres. Mas agora estamos falando de Revolução Industrial, estamos falando do desenvolvimento da indústria, do aumento da indústria, do aumento da capacidade de produção. Quando era uma indústria artesanal, vou dar um exemplo, se produziam, 100 bonecas por semana.
quando a produção era familiar, quando a produção era artesanal, quando cada indivíduo da fábrica era responsável em produzir uma boneca inteira. Agora que existe a produção em série, a linha de montagem, uma indústria produz 100 bonecas por hora, não por semana. Então há um aumento estrondoso na produção, há um aumento estrondoso na capacidade industrial e no número de indústrias. Automaticamente haverá um aumento estrondoso no número de operários. E essa produção industrial em larga escala, não mais 100 bonecas por semana, mas 100 bonecas por hora, virá através da exploração do trabalho, exploração essa realizada sobre o proletariado, que trabalhará o que nós chamamos de alienação do trabalho. Tem um exemplo aqui, pessoal, eu estava pesquisando umas figurinhas no Google, né? E eu achei uma charge bem interessante, que ela se refere a isso, que nós chamamos de alienação do trabalho. A alienação do trabalho, ela surge com a Revolução Industrial. Professor, mas o que é alienação? O que é alienação do trabalho? O que é alienação, professor? Quando alguém fica alienado, fixado em alguma coisa, meio zonzo, meio... Sim. Pessoal, essa aqui é uma charge do Jornal do Brasil, do dia 19 de fevereiro de 1997. Então aqui tem dois operários, né? Eles estão meio que apertando um parafuso. Aí esse operário diz para esse: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Vou repetir. Essa charge do Jornal do Brasil do dia 19 de fevereiro de 1997 mostram dois operários. Eles estão aqui meio que apertando um parafuso, alguma coisa. Esse operário diz para esse outro operário: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, ele está ali há 30 anos apertando um parafuso, mas ele não sabe qual é o produto final. Alienação do trabalho. Eu vou dar uma dica, pessoal. Panela velha também faz comida boa. Tempos modernos. Existe um filme, pessoal, de Charles Chaplin, tá? Da década, acho que de início da década de 30. O nome se chama Tempos Modernos. Nesse filme, o Charles Chaplin, ele é um operário que ele está trabalhando, ele aperta parafuso. A função dele, pessoal, é apertar parafuso só. E ele faz isso 12, 13, 15 horas por dia, já faz anos. Aí ele começa a apertar um parafuso e ele fica doido. Ele começa a apertar vários, ele anda em cima ele enlouqueceu. Porque o que o Charles Chaplin quer mostrar com tempos modernos? As consequências da alienação do trabalho. Porque agora, pessoal, com a alta produtividade das indústrias, com o aumento da capacidade de produção, cria-se o que nós chamamos de linha de montagem. Na fábrica artesanal, na fábrica familiar, cada indivíduo era responsável em fazer um objeto do início até o final. Agora não, é linha de montagem. Lembrem da boneca? Vocês lembram? Bom, essa fileira coloca o braço. Essa fileira coloca a perna da boneca. A outra fileira põe o vestidinho. A outra fileira põe a cabeça. A outra fileira põe os olhos. A outra fileira põe o cabelo. A outra fileira empacota. E a outra fileira põe um pacote, pessoal. Aquela pessoa que tem a função nessa linha de montagem de colocar a perna, ela vai ficar colocando a perna da boneca de 12 a 14 horas por dia, e se ela trabalhar 30 anos ali, ela vai ficar 30 anos colocando as pernas de uma boneca. Isso nós chamamos de alienação do trabalho. E essa produção em série e essa alienação do trabalho, ela foi introduzida a partir da Revolução Industrial.
É isso que diz a charge. O cara está há 30 anos colocando um parafuso, mas ele não sabe o que isso vai ocasionar lá no final da linha. Mas agora que ele vai se aposentar, ele está curioso, eu vou lá ver o que eu estou ajudando a fazer. Alienação do trabalho. Não se esqueçam, tempos modernos de Charles Chaplin. Beleza? Pessoal, assim, voltamos mais uma vez a falar sobre o trabalho infantil. Pessoal, olha o naipe da piazada. Não, eu chamo piá porque é piazada. Isso aqui é uma foto, então século XVIII, pessoal, não existe foto. Ah, pessoal, se não existe foto, então isso aí é uma foto? Isso deve ser o quê? Final ali do século XIX, início do século XX? Sim, provavelmente 1890, 1870, 1901. Mas pessoal, o que interessa saber aqui? Isso aqui são crianças, pessoal, crianças, deve ter de 10, 8, a mais velha aqui de repente 12, talvez 13 anos. E essas crianças, se vocês olharem para ela, olha o rosto sujo, olha o semblante, a roupa, a situação. O trabalho infantil, pessoal, infelizmente ainda hoje, é uma característica de vários locais do mundo, acontece no Brasil mesmo de forma ilegal, mas existem nações do mundo que não têm vergonha na cara e trabalham com crianças dessa. Pessoal, a criança trabalhar, ajudar o pai, a família, isso não é um pecado, isso não é um castigo. Castigo, pecado, erro é usar a criança em trabalhos extremamente extenuantes, em ambientes extremamente insalubres, crianças pequenas em linhas de produção, em minas de carvão, em fábricas. Isso é muito ainda utilizado em vários países do mundo. Podem pesquisar. Então, eu foco nisso, pessoal, porque o trabalho infantil, tá, é uma das principais características da Revolução Industrial. Inclusive, por quê? A criança, por ser criança, ela vai receber menos um salário. Pessoal, eu tive pesquisando alguns documentos. Haviam indústrias, haviam ambientes de trabalho que as crianças, elas trabalhavam não em troca de grana, comida. Existiam crianças que trabalhavam nessa situação ou até pior, mas que não recebiam dinheiro. Muitas vezes recebiam comida em troca, outras dinheiro, mas uma mixaria, e outras recebiam comida em troca. A criança, por ter um corpinho menor do que um corpo adulto, ela era usada em trabalhos extremamente perigosos. Aqui existe uma gravura, tá, que representa esse tipo de trabalho. Eu digo para vocês, quanto mais a gente, pessoal, a bondade, ela existe, claro que existe. O bem, ele existe, claro que ele existe. Existem pessoas super bondosas, sim. Mas quando a gente estuda a história, pessoal, e começa a estudar a fundo, a gente vê o quanto o ser humano, ele é capaz de ser mal, muito mal, mal na sua essência. Isso aqui, pessoal, era uma situação de trabalho em minas de carvão. Então, os túneis, eles eram muito pequenos, muito estreitos. Então, ali não cabia um homem adulto, ou, sei lá, uma mulher adulta. Então, normalmente nas minas de carvão do século 18 e 19, era bem comum, extremamente comum, a utilização de crianças de 5 a 10 anos de idade. Porque devido ao seu corpo franzino, elas conseguiam andar por esses túneis. E aí, qual era a função delas? Lembrando, pessoal, que esses túneis eram extremamente escuros. Um ambiente extremamente mais insalubre que vocês possam imaginar. Uma coitada de uma criança ficava segurando uma porta. A função dela, abrir e fechar. Por quê? Outras 2 ou 3 crianças vinham empurrando carrinhos. Carrinhos que chegavam a ter 200 a 300 quilos de carvão. Então, durante quilômetros, 1 ou 2, as crianças empurravam esse carrinho com carvão. Essa outra criança, num ambiente extremamente insalubre e escuro, abria e fechava. E elas trabalhavam nesse ambiente, pessoal, diariamente, de 12 a 15 horas por dia. Como salário, se recebiam dinheiro, era uma mixaria.
quando não recebiam comida em troca. Isso é real, isso é verdadeiro. As crianças, por terem um corpo menor e franzino, eram utilizadas como mão de obra em larga escala em várias minas da Inglaterra e fora da Inglaterra para transportar o carvão até a superfície. Pessoal, desmoronamento, falta de ar, doença causada pelaquela poeira que elas respiravam. E um detalhe, as crianças da primeira Revolução Industrial normalmente já começavam a trabalhar com 4, 5 anos de idade. Aí vocês poderiam me fazer a seguinte pergunta: tá, professor, então, pera lá, qual era a expectativa de vida de um operário inglês da primeira Revolução Industrial? Pessoal, assim, eu vou chutar, mas se você é otimista, 45 anos, mas a maioria, pessoal, a maioria, maciça maioria dos operários, eles não passavam dos 35 ou 40 anos de idade. Primeiro, porque eles trabalhavam já desde muito jovens, crianças, em ambientes extremamente insalubres, tá? Um outro detalhe que eu quase esquecendo de falar, as primeiras máquinas, como eu tinha dito antes, elas produziam tecido. E eram teares mecânicos, pessoal, gigantescos. E quando o tear ele trabalhava e fazia os fios, sobrava pedaços de tecido no chão. As crianças, por serem menor, elas tinham a função de ir por baixo das máquinas, com as máquinas ligadas, para recolher esse tecido, para ele não acumular e atrapalhar a máquina. Mas, pessoal, criança não tem muita coordenação. Algumas crianças, quando iam recolher esse tecido, eram esmagadas pelas próprias máquinas. Um outro detalhe, as crianças, como tinham um corpo mais franzino, elas também eram utilizadas para limpar as chaminés das indústrias, porque tinham um corpo menorzinho. Então muitas caíam, despencavam, outras ficavam presas dentro da chaminé e no outro dia os fornos eram ligados e a criança morria queimada. Essa é a situação do operário, especialmente das crianças pobres, durante a primeira Revolução Industrial. É por isso que a expectativa de vida dos operários, quando sendo bem otimista, 35, 40, pessoal, mas 40 assim, 45 eu viajei, 40 eu estou sendo muito otimista, porque eram pessoas que mais desde a tenra idade já trabalhavam no pesado. Captaram? Opa! Realidade dos operários. Pessoal, os operários, sejam eles homens, mulheres ou crianças, trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. A gente não pode esquecer que o dia tem 24 horas. Se a pessoa trabalha 16, sobram 8. Segundo os médicos da atualidade, para que as pessoas tenham uma boa noite de sono, uma noite de sono satisfatória, no mínimo 8 horas. 8 horas é o que sobrava para os operários. Pessoal, ambiente insalubre é um ambiente onde, por exemplo, eu trabalho em um ambiente que é insalubre, quer dizer que é um ambiente que faz mal à minha saúde. Então, o ambiente, pessoal, onde esses operários eles trabalhavam, não era insalubre, era extremamente insalubre. Era um ambiente que fazia um mal à saúde daqueles operários. Operários que, obviamente, pessoal, não tinham nenhum tipo de assistência médica. Pessoal, primeira Revolução Industrial não existe por parte do Estado o que, por exemplo, no Brasil nós chamamos de saúde pública. Não existe. Os operários não tinham acesso à saúde pública e também não tinham muito menos dinheiro para consultar ou para ter acesso a médicos ou a dentistas, seja lá o que for. E trabalhavam em ambientes extremamente insalubres. Um outro detalhe que eu quase esqueci de deixar passando, aliás. Se vocês observarem algumas gravuras e algumas pinturas, ou até fotos da Revolução Industrial ou da Segunda Revolução Industrial, vocês vão observar que dentro das indústrias,
havia uma grande quantidade de operários crianças e uma grande quantidade de operárias mulheres. Por quê, professor? Porque o salário da criança, quando ela recebia salário, era um salário extremamente reduzido. E a operária mulher, pessoal, mesmo que ela exercesse a mesma função que o homem, pelo fato dela ser mulher, ela recebia um salário equivalente ao salário de uma criança. Então, se vocês observarem algumas fotos já do século XIX ou em algumas gravuras da Revolução Industrial, vocês vão observar uma grande quantidade de mulheres e crianças, porque para os patrões, trabalhar com crianças e mulheres, o custo era muito baixo, porque o salário era muito baixo. Levando em consideração que o do homem já era baixo, o da mulher e da criança era mais baixo ainda. Por isso que havia uma grande quantidade de crianças e mulheres trabalhando no interior de indústrias. Tá? Pessoal, assim, ó, qualquer tipo de direito, eu citei apenas alguns aqui, tá? Qualquer tipo de direito que nós conhecemos hoje não existiu na primeira Revolução Industrial. Aposentadoria, não tem. Salário, pessoal, o patrão, ele pagava o que ele achava justo, mas uma coisa óbvia, quase sempre o que ele achava justo não era nem suficiente para a sobrevivência do operário, porque não havia salário mínimo. As férias, pessoal, nem férias e muito menos férias remuneradas, não existe. Existia talvez uma folga semanal num domingo ou talvez 2 domingos do mês. Talvez, dependendo da indústria. Mas não havia férias, muito menos férias remuneradas. Pessoal, 13º é algo extremamente novo. Licença maternidade, pessoal, não tem. As mulheres, em vários casos, elas tinham os bebês dentro da indústria. E muitas vezes, por esse fato, elas eram demitidas. Muitas mulheres estavam grávidas e trabalhavam no pesado de 12 a 16 horas e abortavam. O número de abortos era absurdo. O número de crianças, pessoal, eu vou dar um exemplo. O segundo país do mundo a utilizar a máquina a vapor foi a França. Isso ali no final do século XVIII. Pessoal, no final do século XVIII, de 100% das crianças que nasciam na França, de 100% das crianças que nasciam na França, 50% não chegavam a completar 10 anos de idade. Isso é uma catástrofe. Se nasciam, sei lá, 1 milhão de crianças, desse 1.500.000 não chegariam a completar 10 anos de idade. Então isso é uma catástrofe. Isso acontecia na França, isso acontecia na Inglaterra da primeira Revolução Industrial. A situação do operário, pessoal, era uma situação era uma situação de miséria. E muitas vezes os operários se sujeitavam a essa situação porque não havia uma outra opção. Como nós falamos no início da aula, havia um grande contingente populacional. Se você não quer emprego na minha indústria, tem um monte de gente que quer. Cercamentos, crescimento demográfico, inchaço populacional, excedente, excesso de mão de obra, salários baixos. Então, os operários se sujeitavam a essa situação porque não havia opção. Por que, professor, o nome proletariado? Porque eles tinham vários filhos. E por que eles tinham vários filhos, professor? Porque esses filhos, desde novinho, trabalhariam e trariam dinheiro para casa. Essa era a lógica dos operários da primeira Revolução Industrial. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas cara, eles não se uniam, eles não protestavam? Pessoal, já no século XVIII, já ali durante a primeira Revolução Industrial, em função de toda essa precariedade que eu falei agora, começaram a ser deflagrados na Inglaterra movimentos operários. O movimento considerado, pessoal, o primeiro movimento operário, o primeiro movimento trabalhista a ser deflagrado dentro da Revolução Industrial foi o tal de movimento ludita. O movimento ludita é considerado, ainda no século XVIII, é considerado
o primeiro movimento operário, o primeiro movimento trabalhista a ser deflagrado durante a primeira Revolução Industrial. Só que como a imagem, pessoal, o que a imagem mostra? Dois homens com um porrete quebrando uma máquina. Pessoal, o movimento ludita, tá? Aliás, ali no século XVIII, até início do século XIX, havia na Europa, pessoal, um movimento operário. Mas ele não era um movimento ainda organizado. O movimento ludita, ele é um exemplo. O que é o movimento ludita? É um movimento de protesto dos operários contra aquela situação de miséria, né? Era um protesto contra os patrões, aonde os operários entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Mas por que isso, pessoal, não é considerado um movimento organizado? Tá, eu vou dar um exemplo. Eu sou professor de um colégio e de repente, sei lá, eu me senti, enganado. Eu vou lá e ponho fogo no colégio. Me digam que vantagem é essa? Me digam qual é o outro colégio que vai me contratar. Se eu botar fogo no colégio, eu perco meu emprego. Eu não tenho mais emprego em colégio nenhum. Isso não é inteligente. O movimento ludita segue essa linha. Como forma de protesto, eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Quer dizer, a fábrica parava ou a fábrica falia, eles eram mandados embora e provavelmente não conseguiam emprego em lugar nenhum. Então o movimento ludita, ele é considerado o primeiro movimento operário, o primeiro movimento trabalhista, já deflagrado na Revolução Industrial, já lá no século XVIII. Mas ele não era organizado. O movimento, pessoal, operário, ele começa a se organizar a partir das primeiras décadas do século XIX. E o maior exemplo do primeiro movimento organizado, o primeiro movimento operário organizado é o cartismo, o movimento cartista na Inglaterra de 1838. Então, o movimento operário já existia desde o século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Um exemplo é o movimento ludita, mas ele não era um movimento organizado. Essa organização passa a surgir a partir das primeiras décadas do século XIX, e o primeiro movimento organizado, deflagrado na Europa, é o movimento cartismo, o movimento cartista. Que movimento foi esse? Foi um movimento operário, onde alguns membros da sociedade britânica, que obviamente sabiam ler e escrever e tinham estudo, escreveram a famosa Carta do Povo. Foi um manifesto, pessoal, escrito pelos operários, que foi entregue ao parlamento inglês. Obviamente, pessoal, um manifesto com reivindicações. Dentre elas, sufrágio universal masculino, o direito de todos os homens votarem. Isso não existia. Isso não existia na Europa. Tá? Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Pessoal, o movimento pelos direitos das mulheres, ele acontece nesse mesmo momento. Mas, infelizmente, as mulheres só vão adquirir direitos mais ao final do século XIX e principalmente ali no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, os primeiros movimentos organizados, os primeiros movimentos operários organizados, eles vão primeiro o quê? Reivindicar direitos para os homens. Os das mulheres vêm na sequência, mais final do século XIX e início do século XX. Tá? Então, primeira reivindicação da Carta do Povo, que foi a carta do movimento cartista de 1838 na Inglaterra. Exigia o sufrágio universal masculino, o direito de todos os homens ao voto, o voto secreto, através de cédula, eleição anual, igualdade entre os direitos eleitorais, participação de representantes da classe operária no parlamento, o parlamento que faz as leis, operários no parlamento, os operários farão as leis, teoricamente leis que vão beneficiar os operários, tá? E que os parlamentares, que os parlamentares fossem remunerados. Por que isso, professor? Pessoal, se o operário ele conquistasse o direito ao voto, se um operário ele conquistasse o direito a se candidatar a uma vaga no parlamento, e caso ele fosse eleito parlamentar,
ele não poderia mais exercer um trabalho dentro de uma indústria, então ele perderia o seu salário. Dessa forma, dentre as reivindicações da Carta do Povo, era que os parlamentares recebessem uma remuneração, porque caso alguns operários fossem eleitos para o parlamento, eles poderiam exercer a atividade parlamentar de forma tranquila, pois seriam remunerados. Compreenderam? Essas são algumas das reivindicações da Carta do Povo, que foi uma carta elaborada e entregue para o parlamento inglês durante o movimento cartista, durante o cartismo, que é considerado pelos historiadores o primeiro movimento operário organizado, deflagrado na Inglaterra em 1838. Professor, o parlamento aceitou? Não, o parlamento não aceitou a maioria das reivindicações. O pau vai fechar, vão acontecer greves violentas, repressão, pancadaria, assassinatos, mas de forma gradativa e através de muita violência, muita opressão, muitas mortes e muitas prisões, de forma gradativa, os operários europeus e ingleses vão conseguir os seus direitos. Mas isso, meus queridos, agora é uma outra história. Para nós finalizarmos a nossa aula sobre a Revolução Industrial, quero deixar aqui, pessoal, uma deixinha, tá bem? Ali no século XVIII e século XIX, tá? Principalmente no século XIX, já vão surgir, pessoal, ideologias, linhas de pensamento, teorias, ideais que vão defender a classe operária. Então, já no final do século XVIII e principalmente no início do século XIX, em função dessa movimentação, desse movimento operário, vão surgir ideologias com o propósito de defender os operários. Dentre elas, o socialismo utópico, tá? Que tem como ícone o Charles Fourier, Robert Owen e Henri de Saint-Simon. Isso aqui seriam ícones do socialismo utópico, que seria, pessoal, mais ou menos a primeira ideologia que surge ali no início do século XIX, com o intuito de trazer uma harmonia entre burguesia e proletariado. Com o passar do tempo, surgirá outra, a mais famosa, o socialismo científico, também chamado de marxismo, criado por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848. Então, tanto o socialismo utópico, que é anterior, e depois o socialismo científico, seriam ideologias que, nesse contexto da luta operária, vão surgir com o objetivo de defender, de lutar pelos direitos dos trabalhadores ou do proletariado. Então, numa próxima aula, pessoal, nós vamos analisar de uma forma um pouco mais profunda aspectos e características do socialismo utópico e principalmente, pessoal, aspectos e características do socialismo científico. Por que eu falo principalmente, pessoal? Porque o socialismo científico, também chamado de marxismo, ele não só vai colaborar com o fortalecimento do movimento operário, como ele vai ser a base ideológica de vários movimentos revolucionários. Eu posso citar como exemplo a Comuna de Paris e posso citar como exemplo a Revolução Russa de 1917. Mas isso, meus queridos, agora é uma outra história para uma outra videoaula. Perfeito, galera? Então, rapaziadinha bonita, chegamos mais a um final de um aulão com o tio Dani sobre a Revolução Industrial, mas já deixamos a deixa que a próxima trataremos sobre socialismo utópico, socialismo científico, o anarquismo, a nossa próxima videoaula. Galera, como é que se diz? Aquele conselho de sempre, estudem, rapaziada, continuem com esse cronograma de estudo, anotem, pessoal, assistam a aula e façam anotações, façam tópicos, isso é muito bom para depois a gente se lembrar quando for estudar, não para uma prova, para um vestibular, façam anotações, beleza? Qualquer dúvida com relação ao assunto da videoaula, ou assunto, pessoal, de outras videoaulas,
entrem em contato com o professor. Entrem, é para isso que nós estamos aqui, pessoal. Qualquer dúvida com relação ao assunto, algo que não ficou muito bem entendido, algo que ficou entre as entrelinhas, entre em contato, eu não vou ficar bravo, beleza? Um outro detalhe, pessoal, aquele like no YouTube, aquela inscrevam-se, falem para outras pessoas do vídeo do Tio Dani, isso me deixa muito feliz, isso colabora muito com o meu trabalho, tá? Galera, saudade de todos, tá? Cuidem-se, tá? Continuem, permaneçam com saúde, permaneçam estudando e aquela fé grande que tudo isso se resolva o mais rápido possível, para que menos pessoas morram, óbvio, né? E principalmente para que nós, pessoal, nos vejamos novamente numa aula presencial. A saudade é imensa. Galera, obrigado pela presença, continuem a estudar. Qualquer dúvida, entre em contato e um grande abraço. Tchau, tchau.